Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Frente ao mundo que cada vez mais reúne massacres, genocídios, guerras, uma pergunta fica latente. Ainda existe diálogo entre os países? O que restou dos chamados direitos humanos? Ainda é uma palavra de ordem que pode ser traduzida para qualquer idioma? Frente a tudo isso, uma nova publicação nos ajuda a compreender os desafios da atualidade e como o Sul Global pode ser um verdadeiro protagonista nessa reforma do multilateralismo. A gente está falando da obra O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global, escrito por ele que conversa Bem Viver hoje, Durval de Noronha. Ele é advogado, jurista, professor, árbitro internacional. Professor, desde já, muito obrigado pela disponibilidade. Um prazer e uma honra conversar com o senhor. É um prazer estar com vocês. Professor, vou começar logo com uma pergunta bem direta para a gente começar a dar um bom pontapé na nossa entrevista. O que nós estamos vendo nesses últimos anos, o senhor chamaria de uma falência do direito internacional? Pois bem, o direito internacional ele foi duramente construído, a duras penas, e ele está entrando em colapso nos dias anteriores. Não nos resta alternativa senão sustentar o direito internacional. Mas ele está falindo porque está a ser destruído pelas potências imperialistas e neocolonialistas. De vez que o regime internacional dos direitos humanos não interessa a eles e às ambições econômicas e geopolíticas daqueles países. Contudo, não temos alternativa pacífica para a resolução desse impasse. Se nós olharmos os principais tratados internacionais dos direitos humanos, a Carta das Nações Unidas, os estatutos do Tribunal Penal Internacional, da Corte Internacional de Justiça, a Convenção do Genocídio, nós vamos ver que todos os itens contemplados, Estatuto dos Crimes contra a Humanidade, todos eles estão sendo demolidos pelas ações dos países imperialistas. Eles perdem o espaço político, eles perdem o espaço econômico, eles se sentem acuados, não tem como sustentar as vantagens iníquas que eles construíram nos últimos anos, nas últimas décadas. E com isso, nós estamos nesse impasse atual. É um paradoxo, a ordem está a ser destruída, mas a ordem interessa a causa da justiça e a causa humanitária. Eu abordei o livro dentro da perspectiva do Sul Global, relatando a história verdadeira do desenvolvimento dos direitos humanos, como ela começou no Sul Global, como ela se afirmou e quais são os valores do Sul Global históricos. E explico a narrativa dos países imperialistas, que eles se arvoram a defesa e a sustentação dos direitos humanos. Mas, na realidade, a narrativa desses países tende, desde o início, a encobrir os próprios crimes. Veja bem, os direitos humanos, na perspectiva sul-global, começaram na China, na África, há cerca de 2.500 anos. O próprio islamismo tem uma versão de direitos humanos muito forte, em 600 anos após Cristo. No entanto, os países imperialistas vêm com uma retórica formalista da prevalência dos seus valores a partir do século XVIII apenas, deixando de lado a história. Então, eu abordo essa história explicando como foi o desenvolvimento, qual que é a visão, como isso se retratou no imaginário dos povos, dos países em desenvolvimento, nas constituições, como, por exemplo, a Constituição da China, a Constituição do Brasil, a Constituição da África do Sul, a Constituição da Índia. Né? E como esse imaginário, como essa doutrina, evoluiu para compor a ideologia atual dos países do Sul Global, dos países do BRICS, nas negociações internacionais.
Perfeito. Professor, já foi uma ótima introdução. Acho que a gente já conseguiu abordar bastante de todos os temas que o senhor traz no livro. Eu queria só reforçar uma pergunta que, no final das contas, o senhor já pincelou bastante sobre ela, mas queria deixá-la mais objetiva para a gente tentar entender que objetivamente é como a gente entrou nesse buraco. A que a gente deve atribuir a essa falência, esse derretimento da ONU e de tantos outros organismos de esse cunho de multilateralismo? A que se deve tudo isso? Bom, veja bem, por que que o governo dos Estados Unidos patrocinou mais de 100 mudanças de governo desde a sua independência há 250 anos? Mudanças de governo ostensivas ou ocultas, inclusive na nossa região, inclusive no Brasil, com Getúlio Vargas, com o golpe militar de 64, com a deposição da presidenta Dilma, com o golpe militar do 8 de janeiro, com a deposição do presidente Allende do Chile, com a Operação Condor, com a ditadura militar argentina, com a ação na Colômbia, com ações repetidas na Venezuela, com o bloqueio ilegal de Cuba há 65 anos, bloqueio ilegal de Cuba, com a criação da Escola do Panamá, onde a tortura era ensinada aos militares da região. E depois, em todos os outros países, assassinatos, intervenções, tudo isso para afirmar um poder geopolítico alinhado com uma vantagem econômica. É o imperialismo, é o último estágio do capitalismo. E é um embate que eles estão a perder. E o regime dos direitos humanos impedem os abusos que eles estão a realizar. Os abusos que estão a realizar por Estado cliente em Israel, na Palestina e no Líbano, no Irã, em Cuba, na Venezuela, raptaram o presidente e a mulher. Todos esses atos são contrários ao direito internacional. Se eu fizer um elenco aqui dos direitos humanos tutelados pelos principais tratados, você vai ver que todos eles foram violados. E através dessas violações, eles pretendem manter a competitividade superior aos demais países do mundo e alimentar uma prosperidade seletiva e um mando que não faz sentido nenhum face ao direito. E qual que é o remédio que nós precisamos ter para enfrentar tudo isso? A gente teve, por exemplo, o presidente Lula se reunindo agora, faz algumas poucas semanas, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é o grande responsável por boa parte de todos os crimes que o senhor já citou nessa conversa. É um caminho tentar dialogar com o que a gente pode considerar como inimigo, ou, na verdade, a verdadeira resposta é um fortalecimento dos BRICS, esses países que, de alguma maneira, ainda acreditam nesse alinhamento? Não, sem dúvida, a saída deve ser diplomática. Né? Um dos principais preceitos da ONU, muito caros a todos nós, é a resolução pacífica das disputas, dos conflitos. Porque a solução militar, ela inexiste. Né? Lançará o mundo numa terrível guerra. Isso não interessa a ninguém. Então, a construção de uma saída diplomática está de acordo com a lei, está de acordo com os interesses. O que nos importa é isso que você mencionou. Nós precisamos estar aliados numa posição de força e influenciar a opinião pública internacional, inclusive a americana, da justiça das nossas razões, para levá-los a um diálogo que seja produtivo e que seja capaz de mudar a relação desses países com a ordem jurídica internacional. E é bom também levar em consideração o diálogo com os estados clientes dos Estados Unidos, de tal maneira a enfraquecer esta aliança do mal que existe hoje. Professor, o senhor faria algum marco, né, histórico para mostrar essa virada para esse momento de falência, como a gente comentou, do direito internacional, do derretimento da ONU e de tantos outros órgãos? Alguns especialistas falariam, por exemplo, do genocídio em Gaza, que ainda está em curso, mas sem dúvida alguma a gente teve esse auge em 2023. Te parece esse um episódio divisor de águas do que acontece com o mundo desde então?
Bom, na minha perspectiva das relações internacionais, por mais abominável que sejam os crimes praticados em Gaza, na minha concepção, a virada em termos de negociação é a ascensão econômica e política da China após dezembro de 2001, que foi quando a China acedeu à Organização Mundial do Comércio e desencadeou um processo de grande prosperidade econômica e social do povo chinês e, de acordo com a própria Constituição da China, uma cooperação com os demais países em desenvolvimento que trouxe uma cadeia de prosperidade compartilhada, já vista o volume dos investimentos chineses no Brasil e a balança comercial, os investimentos chineses na África, enfim. Esta ação fez com que a participação do Sul Global no PIB mundial seja equivalente à participação dos países do Norte Global, superior à participação dos países do G7. E isso criou a reação exacerbada dos Estados Unidos e dos seus aliados. Os crimes praticados em Gaza e no Oriente Médio, eles vêm desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando o petróleo passou a ser o principal combustível das forças navais e terrestres. E os Estados Unidos quiseram manter bases lá, inclusive um Estado cliente, Israel, para controlar a região. Então, esse foi o divisor de águas no Oriente Médio, mas o divisor atual, que traz uma cooperação intensa e o maior poder de negociação dos países do Sul Global, foi depois da China aceder à OMC em 2001. E te parece, professor, que o Brasil, principalmente com o governo Lula nesse terceiro mandato, já teve essa percepção da necessidade de olhar para essa expansão da China, da expansão dos BRICS, como a consolidação de uma nova maneira de fazer política internacional? E não diria de ignorar o G20 e esses outros órgãos, mas saber dar um valor extra, um preciosismo maior para esses novos ventos que sopram do Oriente? Sem dúvida, isso hoje parece bastante claro, que o governo Lula tem essa percepção. Nesse governo, no início, esteve um pouco titubeante em antever o progresso que faria a China, mas reagiu rapidamente e hoje é inequívoca a visão brasileira da importância da parceria estratégica com a China, dos resultados dessa parceria e da colaboração política. Os objetivos da política externa do Brasil consagrados na Constituição são os mesmos dos objetivos da política externa da China, são os mesmos da política externa da África do Sul, são os mesmos da política externa de Cuba, são os mesmos da política externa da Índia. Nós temos essa base legal, essa visão das relações internacionais compartilhada. E nós temos também respeito aos principais princípios da Carta das Nações Unidas, como é o direito à autodeterminação, à isonomia e outros valores que nós consagramos. Então, é inescapável essa conclusão da necessidade da colaboração mais intensa, mais profunda e mais ampla com os outros países do Sul Global, num processo que não vai ser rápido, essas questões diplomáticas demandam tempo, mas que é necessário. E, professor, como que a gente deve pensar e agir como forma de governo ou como jornalismo, enfim, acho que de maneira mais ampla essa pergunta, para conseguir fazer uma provocação para a nossa população, para a população brasileira, de olhar com melhores olhos para essas relações comerciais, relações diplomáticas com os países do BRICS, com os países do Oriente, porque a gente sofre de uma doutrinação dos Estados Unidos que é secular, né? O que os filmes de Hollywood fizeram com a gente, com o nosso imaginário, sobre o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é normal, o que é cotidiano, enquanto que a gente olha para Irã, Rússia, inclusive China, com um certo distanciamento, como se fosse uma nação realmente muito distante, com outros valores, sendo que o senhor acabou de explicar que não, são muito semelhantes. Qual que é a ferramenta que a gente precisa aderir? Que tipo de comunicação precisa começar a ser implementada para romper com essas barreiras? Aí nós estamos numa guerra midiática.
A nossa guerra é a guerra do conhecimento. Nós temos que disseminar o conhecimento, nós temos que disseminar a verdade, nós temos que disseminar e apoiar e ressaltar os nossos valores e a oposição desses valores contra os valores das posições imperialistas que privilegiam o benefício de uns poucos, mesmo dentro dos próprios países, em detrimento dos muitos. É o regime da opressão. Uma tarefa que também, naturalmente, deve gerar algumas décadas assim de debate, né, professor? Não é nada de uma gestão de governo para outra. Não, é um desafio de todos nós. Né? Você perguntou qual que é o papel do jornalismo. É transmitir essa verdade, transmitir esses conceitos e procurar explicar a situação para o cidadão comum. Na China, não há uma lei nova que não seja acompanhada de um processo pedagógico. Por que dessa lei? Como se faz para trilhar nesta linha? Da mesma forma, os países socialistas, como Cuba, quando houve a mudança da Constituição de 2019, até escrevi um livro a respeito, a Nova Constituição de Cuba, eles fizeram uma consulta popular e depois fizeram um referendo. Nessa consulta popular, para escrever esse livro, eu auditei o resultado dessa consulta na Ordem dos Advogados de Cuba. E eu vi aqui que o povo estava pedindo. Né? Então, houve um grande debate a respeito, uma grande vitória da consciência popular. Mas tudo isso veio através do esforço pedagógico. Nós, aqui no Brasil, estamos sujeitos a uma avalanche de contra-informação, uma avalanche de narrativas falsas e estamos a combater pouco. Nós estamos pouco envolvidos nesse processo pedagógico. Isso realmente demora, mas não nos torna indiferentes a respeito da necessidade de levar adiante esse debate. Aproveito a referência que o senhor fez a Cuba, de todo esse processo revolucionário que existe desde a década de 50, início dos anos 60, para fazer esse pedido de uma ajuda, de um apoio de solidariedade a esse momento que o país vem atravessando. São diversas entidades, como o MST, que vem articulando doações, apoios de todo tipo, e nós, como pessoas, individualmente, podemos fazer esse apoio. Inclusive, o Brasil, de fato, está com dentro da sua página, uma campanha de financiamento para justamente conseguir angariar doações de medicamentos, seja o que for, para o país que vive um novo estrangulamento, uma nova fase desse estrangulamento do imperialismo desde o início desse ano. Esse movimento de apoio a Cuba pode ser um primeiro importante passo em tudo isso que a gente está conversando de um novo entendimento sobre o mundo, né, professor? Sem dúvida alguma, a sociedade brasileira tem reagido, porque o povo brasileiro é solidário. Ontem mesmo, no lançamento do meu livro na PUC, esteve lá o embaixador de Cuba. Toda a renda do livro é destinada ao povo cubano. E ele me dizia da importância da ajuda do MST recente, né? E isso motiva as pessoas. Então, algumas colaborações, como essa minha, através da venda do meu livro, são gotas d'água. Mas todas as vezes que nós falamos sobre esse tema, nós ajudamos a conscientizar as pessoas da importância dessa ajuda solidária. E as pessoas se sentem envolvidas na causa da justiça, na causa do bem e na resistência ao mal organizado. Maravilha. Esse foi o professor Durval Noronha, ele que está lançando um novo livro na praça, O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global. Professor, nosso tempo basicamente esgotou, mas uma última pergunta que acabou me escapando aqui quando a gente estava falando principalmente sobre a potência do BRICS, seria sobre essa proposta de uma moeda única ou uma moeda exclusiva para fazer as transações envolvendo os países envolvidos. Te parece isso como uma realidade a curto prazo, médio prazo? Como que o senhor enxerga essa proposta? Esta é uma das realidades a curto prazo. A prosperidade americana é artificial e um dos instrumentos desta prosperidade é a artificialidade do dólar americano, uma moeda que não vale o papel onde é impresso, e ela é aceita por uma convenção. E a economia real do mundo, que hoje é a economia
dos BRICS deve se afastar dela e está a se afastar dela. Isso aumenta a vulnerabilidade do imperialismo e facilita o diálogo. A gente pode esperar num intervalo de, não sei, 5 anos, talvez ver essa aplicação acontecer. Sim, eu vaticino a queda do dólar há uns 14 anos, talvez mais. Escrevi um livro chamado A Aurora da China e o Ocaso, o Crepúsculo do Império. E nesse livro eu trato da questão da moeda e do curso de queda. Já houve. Hoje os Estados Unidos estão, para financiar o déficit, o déficit do Tesouro americano, estão pagando a maior taxa de juros da sua história. O custo do financiamento do déficit americano é enorme. E cada vez que o dólar muda de padrão de aceitabilidade, aumenta a vulnerabilidade e aumentam os juros. E para trazer de volta a estabilidade, são necessárias duas coisas. Ou uma guerra, onde os opositores sejam destruídos, uma guerra, ou então uma negociação onde se atinja um denominador comum. Maravilha. Esse foi o professor Durval de Noronha, ele que é advogado, jurista, professor, árbitro internacional, acabou de lançar o livro O Regime Internacional de Direitos Humanos e o Sul Global. Esse livro pode ser adquirido pelo próprio site observadorlegal.com.br. Lembrando que toda a venda, todos os recursos gerados pela comercialização do livro são destinados para apoio a Cuba, uma iniciativa extremamente solidária, importante e urgente, que só ressalta ainda mais a importância da gente adentrar nesse debate. Que maneira melhor do que comprando esse livro e conseguindo compreender melhor os dilemas e os ventos que sopram no mundo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e parabéns por esse trabalho, viu? Muito obrigado. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.